Nome do Senhor para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4. Daremos continuidade ao estudo do livro de Hebreus. Pela graça do Senhor. Gostaria de ler com vocês, mas antes, lembrá-los. O tema do nosso estudo do livro de Hebreus é Jesus, o grande sumo sacerdote. O versículo-chave é Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E nós estamos na segunda sessão da carta. Jesus é superior a Moisés, e nós já começamos há algum tempo essa sessão da carta. Vimos que Jesus é superior em sua pessoa, em seu ministério e em seu descanso. Essa última parte nós ainda estamos vendo. Lembramos que o autor fala sobre o descanso, né? O descanso de Deus, que nós vimos inclusive na semana passada. O descanso de Deus no sábado, lá de Gênesis, é comparado com o descanso da salvação que Jesus Cristo nos trouxe. Quando Deus fez toda a sua obra da criação, descansou ao sétimo dia. E Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele nos trouxe esse descanso. Ele veio e nos fez novas criaturas, né? Nova criação, e então descansou. E nós entramos nesse descanso que o Senhor Jesus nos trouxe. E o autor fala do descanso de Israel em Canaã, a terra prometida, e o autor nos lembra que é o mesmo descanso quando nós vivemos uma vida rendida ao poder do Espírito Santo de Deus. Nós caminhamos em novidade de vida, é uma vida nas promessas de Deus, é uma vida abundante, porque é uma vida que desfruta, né, da paz, né, da segurança que as promessas de Deus nos trazem. Então, louvado seja Deus por tudo isso, e nós temos ainda em Cristo Jesus a promessa do céu, né, que é o descanso eterno. E o autor ele vai nos lembrar desse descanso ainda mais na porção dessa noite. Quero ler com vocês Hebreus 4, dos versículos de 9 a 13. Diz assim: Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de discernir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos porque essa noite o Senhor preparou algo especial para nós, ó Deus. Tua palavra é como maná, Deus, é como um alimento espiritual que vem dos céus, diretamente do trono de Deus, para nos alimentar, saciar a nossa alma faminta, sedenta por mais de Deus. Como nós ansiamos, ó Deus, mais do Senhor hoje. Então, obrigado por nos trazer a esse lugar. E Deus, nós pedimos, tenha liberdade nesse lugar, é a tua casa, Senhor. Nós somos teu corpo, tua igreja, santuário do teu Santo Espírito, Senhor, o lugar onde Deus escolheu habitar. Então fica à vontade, Deus, no nosso meio, e que haja cura e libertação e transformação, e Deus, e mudança, Senhor, de caráter, Senhor. Traga vida, Senhor, a quem precisa de vida, resposta, orientação, direção àqueles que procuram, Senhor. Tu é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que
que nos ama, que se deu em nosso favor e que age poderosamente essa noite nesse lugar em nossas vidas. Obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Então, meus irmãos, o tema da mensagem dessa noite é o descanso e a palavra. É claro que nós não terminamos, de falar sobre o descanso de Deus, e o capítulo 4 não terminou, e há muito que se falar ainda, Eu não poderia passar nessa parte final do capítulo 4 de forma rápida com vocês, porque existem muitas coisas profundas que eu creio que Deus quer falar conosco, quer tratar nas nossas vidas. E essa é a razão dessa porção dessa noite, o descanso e a palavra. O descanso de Deus, irmãos, está diretamente relacionado à palavra de Deus. É o que essa passagem deixa clara para nós. Nós só podemos entrar no descanso de Deus por causa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus alcançou os nossos corações um dia. E ao ouvir da palavra de Deus, nós tivemos fé. Fé para entrar nesse descanso. E o autor de Hebreus, ele deixa claro essa união essa noite, nessa passagem para nós. Ele deixa claro que o descanso de Deus está diretamente ligado à palavra de Deus. Então nós vamos meditar um pouco essa noite no poder da palavra de Deus. E eu fico feliz que você está aqui. Abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer falar. Hebreus, capítulo 4, versículo 9 diz: assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, nós não terminamos, o autor ainda não terminou de falar sobre o descanso de Deus, que nós começamos a ver a semana passada, e ele fala que assim ainda resta. Então, meditando no que nós falamos, sobre esse descanso que se adentra por meio da salvação em Cristo Jesus, e ele compara esse descanso com aqueles israelitas que saíram do Egito e creram, que na verdade eles saíram porque passaram lá o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou por cima daquelas casas com o sangue. Então houve salvação na casa que tinha o sangue nos umbrais, mas foi uma libertação tão grande, irmãos, porque o faraó por 10 vezes, ele endureceu o coração e não deixou o povo sair do Egito conforme Deus havia ordenado. Então, através da última praga, o faraó diz: basta, sumam daqui, saiam daqui. O povo de Israel sai do Egito com grande despojo, com uma grande quantidade de ouro, prata, animais. Eles saem levando tudo, Eles saem fartamente ali do Egito. Deus libertou o seu povo com mão poderosa. E não bastando, o livramento de Deus das garras do faraó, o Senhor abriu o mar vermelho para que o povo pudesse passar como em terra seca, o mar se abriu, 2 paredes de água se formaram para que o povo passasse, para que o povo pudesse atravessar o mar, escapando, dos exércitos de faraó. Então, novamente, Deus mostra algo maravilhoso, o seu poder. E não bastando, enquanto no deserto, a caminho da terra prometida, o povo experimentou Deus, uma coluna de fogo à noite, numa nuvem que o guardava do sol e o protegia durante o dia. O povo experimentou do maná do céu, o povo experimentou da água, de uma rocha. O povo viu Deus fazer tantos milagres e tantas maravilhas, curas, e ainda assim eles duvidaram em seu coração se realmente Deus iria levá-los a uma terra que mana leite e mel. Se ainda assim, se Deus ainda tinha, eles duvidaram que Deus ainda tinha o melhor para eles, que Deus ainda se importava com eles, que Deus amava eles. E eles endureceram o coração. Endureceram o coração, irmãos, de tal forma que a palavra de Deus fala que toda aquela geração pereceu no deserto. Tiveram seus corpos caídos como cadáveres no deserto e não experimentaram a promessa de Deus.
não entraram na terra prometida por causa da incredulidade dos seus corações, por causa da dureza dos seus corações. Então o autor de Hebreus, ele usa esse exemplo para alertar os irmãos que receberam essa carta antes de nós, os primeiros cristãos a receberem essa carta, que estavam passando por grande luta, grande perseguição, estavam sendo ameaçados e eles estavam sendo coagidos a abandonar Jesus, a abandonar a fé, a abandonar a promessa. E o autor fala: não, vocês não podem fazer como aqueles israelitas fizeram lá no deserto, que depois de provar tanto de Deus, tiveram seus corpos caídos no deserto. Não morram na praia, desistam, não desistam, continuem, perseverem, continuem crendo. Está difícil, mas fiel é o que prometeu, o qual também fará. Não desista, continue crendo. Talvez a situação não esteja agradável aos seus olhos, mas lembra do que Deus já fez, né? Volta lá atrás, visita os pensamentos, né? De onde Deus já te tirou, o que Deus já fez na sua vida, como Deus é fiel para operar milagrosamente nas nossas vidas. Situações que você não teria como sair, você não teria a capacidade, né? Ou os meios de se superar, de sair, se não fosse Deus agindo com poder, com misericórdia, com graça. Então, irmãos, o autor, ele faz um apelo aos irmãos: não desistam, não abram mão desse descanso. Ele fala: não abram mão do descanso que Deus prometeu trazer a vocês. E ele cita Davi no Salmo 95, Deus falando, né, através de Davi: olha, por essa razão eu jurei, não entrarão no meu descanso, por causa da dureza do coração, da incredulidade. Sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam, que Deus, Ele está sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a responder às nossas orações. Então, o autor, ele apela: não desistam, não joguem fora tudo que Deus já fez por vocês, não deixem para lá, né, o amor, o zelo, a preocupação que Deus tem por vocês. Perseverem. E essa palavra, irmãos, ela é para nós hoje. Ela é para nós hoje. Como diz o versículo 9, ainda resta um descanso sabático. Nós terminamos a palavra no domingo passado com essa promessa do dia de hoje, né? Hoje o Senhor nos chama a entrar nesse descanso, né? Hoje é o dia da salvação, hoje é o momento, não amanhã. Você não sabe se vai ter o amanhã, nós sabemos, né, o que vai acontecer com a gente daqui a 5 minutos, né? Muita coisa acontece em 5 minutos, Jesus pode voltar em 5 minutos, né? Nós podemos morrer em 5 minutos, qualquer coisa pode acontecer em 5 minutos. Então, como nós não sabemos se estaremos aqui ou teremos novamente a oportunidade de entrar nesse descanso amanhã, eu devo fazê-lo hoje, eu devo crer hoje, eu devo reconhecer que esse descanso vem de Deus, e que Deus não mente, que Deus não falha, e que Deus me ama, e pela fé eu posso entrar nesse descanso hoje. Amém, queridos? Hoje é o dia, né? Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de entrar no descanso que o Senhor nos trouxe por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o autor no versículo 9, ele repete: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E ele vai explicar que esse descanso é Jesus. Esse descanso, ele não está só em Jesus, mas esse descanso é o próprio Jesus. Ele é o nosso descanso. Amém? E é interessante, irmãos, que nessa sessão a gente medita que Jesus é superior a Moisés, e nós vemos em particular nessa sessão com esse exemplo que Jesus é superior a Josué. Jesus é o mesmo nome, né? O segundo Josué, o Jesus, ele vai poder trazer o descanso que o primeiro Josué não trouxe. O primeiro Josué, ele pôde ser capaz de liderar o povo à terra prometida, glória a Deus.
né, o descanso que Deus prometeu ao povo, né, não aquela geração incrédula, mas os filhos deles. Essa nova geração pôde entrar na terra prometida e desfrutar da promessa de Deus. Só que esse descanso era terreno e passageiro, né, temporário. O descanso que o autor de Hebreus nos fala é o descanso eterno, né? É o descanso espiritual e eterno, né? É um descanso que não vai terminar, né? Então é o descanso que Jesus Cristo veio nos dar. Então Jesus, ele veio mostrar para nós e fazer o que o primeiro Josué não foi capaz de fazer. E só para vocês entenderem, antes da gente seguir adiante, a situação que o autor tenta passar para a gente é como uma criança que está inconsolável, chorando, né? E aí você tenta acalmá-la com tudo que você pode, né? Tudo que você sabe que uma criança gosta, você tenta distraí-la, mostrar coisas que balançam, que chacoalham, e a criança não para, né? E aí você fala assim, ó, eu vou explicar para você que a sua mãe está a caminho e que você vai ficar bem, mas a criança não consegue entender as suas palavras, toda a sua lógica, toda a sua explicação, não traz resultados nenhum para essa criança, porque ela quer a mãe. E tão cedo, né, quando a mãe chega e pega a criança no colo, ela para de chorar. Então é mais ou menos isso. Jesus Cristo é o consolo que nossa alma anseia, que nossa alma anela, né? Espiritualmente somos sedentos por esse consolo, por esse descanso. Nada mais que você vai tentar preencher esse vazio vai ser capaz de consolá-lo ou de satisfazê-lo por completo. E é isso que as filosofias e as religiões fazem. Elas vão te dar, olha, sabe, você pode tentar esse caminho, e esse caminho é bem interessante, porque existem vários intermediários para você falar com Deus, mas quem sabe um dia, se você, né, tiver essa sorte, for tão, né, assim, abençoado, talvez você chegue a ter um contato com Deus. E as religiões e filosofias vão apresentando caminhos, ideias, filosofias, e você chora, você está morrendo de angústia aqui dentro, porque nada disso é capaz de te consolar ou de te trazer ao descanso que você realmente anseia, necessita, né? Busca. Mas quando você encontra Jesus, você é satisfeito. Amém? Louvado seja o Senhor. É disso que o autor está falando. Não troquem Jesus por nada. Não abram mão de Jesus, o autor está clamando. Não há outro que tenha salvação. Não há outro que nos dê promessas de vida eterna. Não foi isso que os discípulos de Jesus falaram? Quando se escandalizaram, quando Jesus falou, olha, a menos que coma da minha carne e beba do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Você agora nos chama de canibais. Jesus falou uma coisa dessa, tão feia. Aí Jesus olha para os 12 e fala, se vocês querem ir também, vocês podem ir se quiser. Eu amo Jesus, que Ele nunca está suplicando para alguém, né? Ai, por favor, deixa eu te convencer, deixa eu te falar alguma coisa que te agrade para você me dar uma chance. Não, Ele não precisa disso, quem precisa dele somos nós. Ele falou para os 12, se vocês quiserem ir, a porta está aberta. Aí Pedro fala, para onde vamos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não, isso não é opção para nós, isso não é possibilidade. Não há opção, nós não vamos te deixar, Jesus. Não há outro em que haja salvação, não há outro em que nós podemos achar descanso. O Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. Esses cristãos para quem eles escrevem precisavam ouvir isso. Eles precisavam saber de que não vale a pena abrir mão de Jesus, que não há outro que possa nos salvar, ou nos amar tanto quanto Jesus nos ama. E essa palavra é para nós também hoje. Versículo 10. Pois todo aquele
que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Que tremendo, irmãos. Todos os que entram no descanso de Deus, eles também descansam. E é por isso que é tão bom, né? Deus, Ele fez toda a criação em 6 dias e no 7º descansou, e Ele prometeu que aqueles, pela fé, aqueles que crerem nele, vão entrar no meu descanso, Ele diz, no descanso de Deus, que é através do seu Filho. E vejam só, quem entra no descanso de Deus, descansa das suas próprias obras. Deus descansou das suas obras. Quando nós entramos no descanso de Deus, descansamos das nossas obras. Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10, nos diz o que, irmãos? Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos criação de Deus, né? Para que a gente pudesse andar em boas obras que Deus preparou de antemão para nós andarmos nelas, certo? Então, quando nós entramos no descanso de Deus, nós descansamos das obras, porque ao contrário das religiões, nós não fazemos boas obras para quem sabe ser salvo. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, nós fazemos boas obras. Nós podemos andar nessas boas obras, mas sabe de uma coisa? Nós não temos nem do que nos orgulhar, porque essas boas obras, elas não vêm de nós. Deus as preparou de antemão para nós andarmos. Ao nós entrarmos no descanso de Deus e gozarmos da alegria, da paz de Deus, do amor de Deus, do conforto, da segurança que Deus nos dá em Cristo Jesus, nós vamos andar com Cristo. E ao andar com Cristo, nós vamos andar nas boas obras que Deus preparou para a gente andar nelas. E nós vamos fazer a vontade de Deus, e Deus vai se manifestar através das nossas vidas, e pessoas vão ser tocadas, e coisas maravilhosas vão acontecer, mas não somos nós. Não são os nossos dons, né? Não é a nossa bondade, a nossa grandeza, mas é Deus em você, é Deus nas nossas vidas. Esse Deus que nos convidou para o descanso dele opera em nós e através de nós. Então essas boas obras hoje para nós, elas não são uma preocupação. Ai meu Deus, quantas boas obras eu fiz hoje. Ai meu Deus, cadê meu caderno? Será que eu fiz mais coisas boas do que ruim hoje? Será que Deus vai me dar uma chance? Sabe essa luta, esse trabalho árduo, né, de viver para merecer alguma coisa de Deus? A Bíblia fala que acabou esse trabalho. Em Jesus, esse trabalho acabou. Então você não vive a sua vida cristã para Deus pôr numa balança. Deixa eu ver se você tem feito mais coisas boas do que ruins. Deixa eu ver se você tem acertado mais do que errado. Não funciona dessa forma. Aquele que entra no descanso de Deus, descansa das suas obras. Agora é Jesus, agora são as obras de Deus que me importam. A vontade de Deus, não minha. Então, ao fazer a vontade de Deus, Deus vai me guiar nas obras de Deus. E a obra de Deus vai ser feita através das nossas vidas, irmãos. Isso é glorioso, é muito gostoso, é um peso, um jugo que o Senhor tira dos nossos ombros, que as religiões tentam colocar. Jesus fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? O Senhor Jesus é o único que pode nos dar o descanso que a nossa alma tanto anseia, tanto busca. Então é tão bom, né? Poder entrar no descanso de Deus e descansar das nossas obras. Saber que agora a gente pode de verdade descansar. Que você não vai ser julgado pelo tanto que você faz ou o que você faz. Porque Jesus já foi julgado no seu lugar. Agora te resta um privilégio de andar com Deus. Agora te resta um privilégio de experimentar Deus na sua vida pessoal e ter intimidade com esse Deus e ser guiado pelo Espírito desse Deus dia após dia após dia.
Que maravilha, que bênção, que vida gloriosa, irmãos, que vida abundante, que não nos custou nada. Jesus pagou por isso. A nossa parte é confiar. Confiar que naquela cruz o Senhor já nos trouxe tudo isso. Naquela cruz o Senhor já tornou disponível para nós esse descanso, essa vida abundante, gloriosa, cheia de paz, paz de Deus, paz com Deus. Essa vida cheia de alegria que permanece em meio às dificuldades, né? Em meio às lutas, em meio às guerras. Essa paz, ela preenche o nosso ser, porque nós estamos no descanso de Deus. Não é qualquer descanso, é o descanso de Deus. E nesse descanso o céu, ele não é uma ideia, nesse descanso o céu é uma realidade. Nesse descanso, as promessas da palavra de Deus, elas são vivas e verdadeiras, elas não são um livro de história. Nesse descanso, tudo que a palavra de Deus fala faz sentido e é real, né? É tangível para nós. Nós podemos experimentar e viver e compartilhar. Essa é a vida abundante que Jesus nos trouxe, irmãos. E a gente ora porque é espiritual, né? Para muitas pessoas essa vida, ela há uma venda nos olhos, né? Que não consegue crer, que não consegue receber, porque é de graça, né? E as pessoas ficam sempre, não, mas não pode ser, deve custar alguma coisa, né? Aliás, todas as religiões você tem que fazer coisas para merecer, né? Mas isso é o que é tremendo no cristianismo, é que ao contrário das religiões, religião é o homem tentando alcançar o céu, mas cristianismo é Deus alcançando o homem nas suas misérias, no seu lamaçal, nos seus pecados, né? Na sua incapacidade de salvar a si mesmo. Então, irmãos, vamos orar para que Deus abra os olhos, né, do nosso entendimento e daquelas pessoas que nos cercam, para que elas possam ter sede e experimentar dessa vida abundante também. Então, o Senhor, Ele tem para nós descanso, descanso das nossas próprias obras, não é? A gente não precisa mais pular o muro do cemitério à meia-noite, né? A gente não precisa subir, né, as escadarias, né, 400 e tantos degraus de joelho, né? Graças a Deus, né? Quantas coisas o Senhor nos livrou, quantas obras o Senhor nos livrou, né? Conversava com um rapaz na terça-feira passada, e ele falava, não, é porque naquele lugar que a gente vai, a gente tem que conversar com várias entidades, e essas entidades, elas vão nos permitindo ter acesso, né, a entidades mais importantes, sabe? E eu falei, e essa vida vai te levar aonde? A pessoa fica tão impressionada, né, que está falando com o Espírito, mas é tudo uma mentira, gente. O diabo, ele se faz de anjo de luz, a Bíblia fala, para enganar a gente, para nos manter longe desse descanso. E que agonia essa pessoa passava, porque Satanás estava furioso, porque essa pessoa estava vindo à igreja, estava oprimindo essa vida, né? Essas vozes, eu não paro de ouvir essas vozes não me deixam. Então aceita Jesus hoje, essas vozes vão sumir em nome de Jesus, né? E foi o que aconteceu, né? Louvado seja o Senhor, né? Aquelas vozes foram embora. Falei, agora você continua no descanso, você continua firme, você não demole para Satanás não, porque o mundo espiritual é real, e esses momentos parece que são tão preciosos, porque torna, né, o mundo espiritual visível para nós, tangível para nós, porque o inimigo, ele age de tal forma, irmãos, que ele quer ficar na moita, escondido, ele quer travar sua vida de forma que você não avance nas promessas de Deus, que você não desfrute do que Jesus trouxe para você naquela cruz. E você vai se esforçar e trabalhar e fazer de tudo e não vai andar em círculos, né, como o povo de Israel mesmo, né, e não vai chegar a lugar nenhum. E o inimigo está feliz, ele está feliz.
porque você não está avançando, né? É como um soldado, né, que está despreparado para a guerra. Agora, quando você tem Deus permite você ter esse contato com o mundo espiritual e você percebe que, não, o inimigo é real, né? Nós temos um inimigo que é real, né? E ele não gosta da gente, nada que lembre a Deus, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, Satanás odeia a gente. E ele vai fazer de tudo para prejudicar a nossa vida e nos afastar dos caminhos do Senhor. Então, nós agimos diferente, né? Então, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me agarrar a essas promessas, eu vou orar mais, eu vou contar a oração, uma arma poderosa que Deus nos deu. E nós temos usado essa arma poderosa. Nós falamos com Deus, nós não estamos falando com uma entidade, com um intermediário, a gente está falando com Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou as galáxias, o Deus que criou as estrelas e deu a cada um nome, o Deus que nos conhece, o Deus que nos fez, o Deus que nos ama. E você tem esse poder de falar com esse Deus. O capítulo 4, ele termina falando que nós temos ousadia, como filhos, para adentrar, para chegar diante do trono da graça de Deus e recebermos ajuda no momento da necessidade. Então você tem esse acesso livre, liberado para você. Você tem esse livre acesso ao trono da graça de Deus, aquele que move, que sustenta o mundo na palma da mão. E você usa esse privilégio que você tem, você usa essa arma poderosa que você tem? Eu espero que sim, porque se nós cristãos, a quem foi dado esse privilégio, essa honra, esse poder de usar essa arma poderosa, se nós fizermos uso dela, tudo muda, irmãos. A sua vida muda, você muda, né? O teu redor muda, tudo muda. Porque é Deus quem faz, não é você. Mas você conta com o poder sobrenatural de Deus. De verdade, você crê no poder sobrenatural de Deus. E Deus se manifesta, e Deus te guia, e Deus revela, e Deus mostra, Deus te dá discernimento. Deus revela o que está impedindo as coisas de andarem. Por que as coisas estão assim? O que está dando? O que há de errado que faz tudo isso andar em círculos? Por quê? E o Senhor vai revelando, e Satanás vai ser humilhado. É real. Tudo isso é real, irmãos. Tudo isso é real. Então, assim, a gente não brinca de igreja, né? A gente não brinca de crente. É tudo real. Nós temos um Deus que nos ama e nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida de piedade e poderosa nele. Amém? Então é isso, queridos. Então a ideia do descanso não é que não existe trabalho a ser feito, mas não existe mais trabalho para ser feito para merecer Deus, ou para merecer o céu. Esse tipo de trabalho não existe. O trabalho que existe agora é um desfrute, é um deleite da sua vida com Jesus. Ao você se deleitar no Senhor, Ele vai te conduzir a fazer coisas. Então a obra de Deus, ela não é penosa. A obra de Deus, ela nunca deve ser árdua, né? Não, olha, no sentido de que eu não tenho alegria, eu não tenho paz, eu não tenho... Não é isso. Isso é um fardo, é um jugo que não é de Deus. O jugo dele, o fardo dele é leve, é gostoso. Ele leva a parte pesada. A nossa parte é a mais leve, né? É mais leve. Você vai fazer a obra de Deus, Deus te chamou para a obra dele. É como se você pegasse uma mesa pesada, sabe, tem umas mesas de escola que tem o lado que tem a gaveta. Aquele lado da gaveta é um chumbo, né? É pesado demais. É como se Jesus pegasse naquele lado e falasse, pega lá do outro. Na verdade, você está só, né, fazendo que você está fazendo uma obra, mas na verdade quem está pegando o peso pesado é Jesus. E é isso, a obra de Deus, ela vai exigir, claro, né, disciplina, empenho, mas é tão gostoso porque é com Jesus, né? Estar com Jesus é bom. Então, tudo supera. Se você tem que, eu tenho que acordar cedo, se você tem que ficar horas em algum lugar, ou se você tem que passar a noite às vezes em algum trabalho, a alegria de estar com Jesus supera tudo isso, né? Tudo isso, né? Não existe algo assim que
vai te consumir e te destruir. Não, longe de Jesus, sua vida não vai fazer sentido nenhuma, né? Longe de Jesus, você vai se consumir mesmo, né? Mas em Jesus, tudo isso vai ter um propósito. E eu penso que isso é o principal para nós. Deus nos fez para nos dar uma vida de propósito, né? Com propósito, viver com propósito, né? Eu não planejei efeitos especiais, tá? Eu não sei o que é isso. Mas espero que você não se desconcentre, tá? Mas esse trabalho que está falando aqui, né? Esse descanso de Deus, ainda que tenha trabalho, não é trabalho de criação, né? A criação Deus fez e Ele sentiu prazer de tudo que Ele fez. Ele descansou porque não há nada novo a ser criado. Tudo que tinha que ser criado foi criado, visível e invisível. E Deus não só criou, mas Ele teve prazer no que criou e descansou. Então, esse descanso fala de completude e satisfação. E é nesse descanso, são esses sentimentos que nós desfrutamos no descanso de Deus. Completude e satisfação. Então, ainda que haja trabalho, existe algo maior. É como se você jogasse no time que já ganhou. Já está completo, né? E satisfação. Meu Deus, os resultados pertencem a Deus e não a mim, né? Então, tudo que você faz para o Senhor é prazeroso, é independente dos resultados, né? Então, tudo isso a gente só encontra no descanso de Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Então, é isso, não existe nada que a gente faça para a gente poder merecer algo de Deus, tá? Porque Deus já nos ama e Ele já provou que nos ama, dando o Filho dEle para morrer por nós na cruz, né? O que pode vir de mal desse Deus, né? O que pode ser difícil demais para esse Deus que já fez tudo por nós? Então, um comentarista bíblico chamado Morris, ele disse que o sentido é que entrar na salvação cristã significa cessar suas obras e descansar com segurança no que Cristo fez. Amém? Então, Deus Pai descansou quando concluiu a sua criação e o Deus Filho descansou quando concluiu a obra da nova criação, que foi nos tornar filhos de Deus. Então é isso, querido. Então nós temos acesso a esse descanso por meio da palavra. Daí o tema, a palavra, o descanso e a palavra. A palavra de Deus é que nos revela esse descanso. É crendo na palavra que nós entramos nesse descanso. É através da palavra que nós permanecemos nesse descanso. Então a fé na palavra de Deus é a chave para desfrutar o descanso de Deus. Há uma passagem, Josué capítulo 5, de 13 a 15, eu quero ler para você. Diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. O que eu quero destacar para você aqui? Lembrando, Josué foi aquele que levou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Josué estava já aqui, próximo de Jericó. Vocês conhecem como as muralhas de Jericó ruíram através da estratégia de Deus fantástica, né? Você anda, circunda a cidade, usa umas trombetas e dá um grito, né? A muralha vai cair. Mas o sucesso de Jericó, irmãos, está aqui, ó. Quando ele, na verdade, esse homem, esse comandante do exército aqui, deixa eu começar por aí, né? É o próprio Senhor. Josué, ele está pronto para a batalha. Então eu quero que você se coloque no lugar de Josué. Ele foi levantado por Deus para liderar esse povo. E aí ele olha aquele homem com uma espada na mão, e aquele homem tem um jeito de ser um comandante, né, de guerra. E Josué, a primeira coisa que ele faz, quer saber quem é aquele cara. Você é por nós ou contra nós, né? Você vai lutar comigo ou contra mim, né? E ele fala, o comandante fala, nenhuma coisa nem outra. Uma coisa nem outra. Mas olha só a reação do Josué, ele entendeu, eu espero que você entenda também. Josué, ele fala: eu venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. E aí Josué se prostra.
Às vezes nós olhamos para Deus, né, no meio das nossas batalhas e a gente fala assim, eu vou fazer o que eu penso e Deus vai vir atrás de mim, né? E Josué, ele entendeu que não é assim que funciona. Quando ele fala para o Senhor, você está por mim ou contra mim, o Senhor fala nem uma coisa nem outra, eu sou o Senhor, ele entendeu. Ele fala, ele posta o rosto em terra e ele se humilha diante de Deus. Conclusão da história, irmãos, não importa, não é, a pergunta não é se o Senhor vai entrar no meu time ou comprar a minha briga, é se eu vou entrar, né? Se eu vou estar do lado do Senhor, ou se eu vou estar nos negócios do Senhor. Essa é a pergunta correta. Amém? Isso faz toda a diferença, meus irmãos. O ponto não é Deus, né, se encaixar no meu plano, mas eu me encaixar nos planos do Senhor. E o sucesso de Josué, irmãos, foi essa humildade em poder se prostrar diante do Senhor e falar: Deus, eu só quero o Senhor. O que eu vou fazer, o que eu estou prestes a fazer, depende do Senhor, compete ao Senhor. Então não é sobre nós, né, irmãos? É sobre Jesus, sempre. A nossa vida não é sobre nós, é sobre Jesus. E isso é o diferencial, é o segredo da vitória da fé cristã, da vida cristã. E é assim que nós nos apropriamos da herança que Cristo nos trouxe através da cruz. É essa fé humilde, né, que reconhece o nosso desespero e necessidade do Senhor acima de qualquer coisa. Então não importa o que a gente tem em vista, o que a gente queira adquirir, importa que a gente esteja no centro da vontade de Deus. E acabou, né? Deus, ele é fiel para nos dar o que nós precisamos. Hebreus capítulo 4, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, o exemplo de desobediência é aquele que eu falei para vocês, dos israelitas no deserto, que por causa da desobediência, eu penso que é interessante, né, o autor ele colocar a incredulidade e a dureza do coração deles como desobediência, porque quando nós endurecemos o coração, quando nós ignoramos a palavra de Deus, as promessas de Deus, nós estamos desobedecendo o Senhor. Ele traduz muito bem para nós. Então o autor ele apela, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência, seguindo o exemplo de ignorar a promessa de Deus, ignorar a palavra de Deus e não dar crédito ao que Deus tem para nós. Então isso, quando nós ignoramos a palavra de Deus, quando nós ignoramos as promessas de Deus, não tem como a gente prosperar ou ser feliz, né? Em outras palavras, né? Nós vamos capengar mesmo, nós vamos sofrer desnecessariamente, porque nós não estamos seguindo ou fazendo o que devemos, que é nos agarrar à palavra de Deus. E eu penso que a palavra que o autor usa, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, é muito importante, porque você fala, mas é pela fé, mas a fé é ativa, a fé é viva, a fé nos leva a ler, a meditar, a compartilhar, a pregar a palavra de Deus. Se há algo valioso para mim, eu quero dividir com o outro. Se a palavra de Deus ela faz diferença na sua vida, você vai vivê-la. Se a palavra de Deus é importante para você, você vai meditar nela, não é? Então a fé, ela é viva, ela é prática. A fé, ela atua, ela não é morta, ela não é passiva. Essa é a fé, e é por isso que temos que nos esforçar. Lembra que lá no capítulo 2, o autor de Hebreus ele falou, para a gente se desviar, basta a gente não fazer nada? E aí ele fala, se esforcem a se agarrar nessas promessas, nessa palavra, porque se você não se esforçar, não vai ser natural, eu queria que fosse, né? Mas não é. Quanto mais você tem da palavra de Deus, mais fome da palavra de Deus você tem. Já reparou? Quanto mais você recebe, porque ela satisfaz, ela preenche, ela nos permite ver Deus, falar com Deus, sentir Deus. Então você quer mais. E o contrário também é real. Quanto menos da palavra você tem, você quer, menos você vai querer.
Aí você começa a ter um fastio, uma indiferença, né? E você vai se afastando, se esfriando, e ficando cada vez mais longe, indiferente. E é real isso também. Então a palavra de Deus é aquilo que quanto você mais tem, mais você quer. E quanto menos você tem, menos você vai querer. Cabe a nós nos esforçar e querer e ter tanto quanto pudermos dela. Amém? É isso que o autor está falando. Se esforcem. A nossa parte é crer de forma ativa, de forma prática, de querer mesmo, de meditar, de falar, isso é bom, isso é de Deus, eu não vou abrir mão disso. Irmãos, eu apelo para vocês, porque há uma tentativa do diabo de soprar no nosso ouvido que essa dedicação à palavra de Deus, à oração, é uma religiosidade. Vocês já ouviram falar? Eu não preciso ir para a igreja para ter Deus, eu não preciso ler a Bíblia para ter Deus, eu não preciso orar para ter Deus. Mas isso é tão sem pé, sem cabeça, porque ninguém está falando isso. Isso daí é uma mentira do inferno, né? É uma seta inflamada para te acabar, para te destruir de vez, para te fuzilar. Por quê? Porque não é esse o ponto é que é na palavra de Deus que eu usufruo mais de Deus, o ponto que é na comunhão dos irmãos que a minha fé é fortalecida, o ponto é que é orando que eu falo com o meu Deus. Então é muito superior a esse pensamento infernal. Então, irmãos, você tem que rejeitar isso em nome de Jesus, e você tem que agir em cima disso de forma ativa, positiva, e ensinar aqueles que estão perdidos, porque infelizmente há muitos, nós vivemos em tempos difíceis, em dias maus, há uma apostasia, né? Muitos estão abandonando a fé, muitos estão ignorando o que a palavra de Deus diz, por preceitos humanos, e assim, com uma capa de religiosidade, né? com uma fala bonita. E eu quero que você entenda isso, irmão. Satanás, ele não se apresenta para nós com 2 chifres e um tridente na mão. Ele é muito mais esperto do que isso. Ele vai nos convencer pela lógica, ele vai nos convencer de forma com uma roupagem bonita, espiritual. Nossa, que coisa bacana isso. Mas há caminhos que parecem bons ao homem, mas o final é de morte. E Satanás, ele ama nos colocar esses caminhos na nossa frente, irmãos. Caminhos que vão nos desviar de Deus. Irmãos, esse é tão sério. Um pequeno desvio da palavra de Deus, tá? Um pequeno desvio da intenção de Deus para a sua palavra, parece inofensivo hoje para você, mas se você seguir 1 milímetro por muito tempo, você vai acabar quilômetros e quilômetros de distância do alvo. Basta 1 milímetro, fora do prumo agora, né? Então é muito sério isso que eu estou falando para vocês, e é o que nós estamos vendo acontecer hoje aí fora. Então, o Evangelho, ele não está no seu auge popular, tá? O Evangelho de Cristo, né? O querer ser discípulo mesmo, né? De seguir os passos de Jesus. Não, você está vendo aí um Evangelho coach, com Jesus coach, com alguma coisa que é outra, né? É uma imitação, é uma cópia, fala-se bonito, louva-se, mas não tem nada a ver com o Evangelho aqui, ó. Tá bom? Então é muito sério isso. Satanás, ele tentou por muitas vezes acabar com a igreja como, né, de fora para dentro, mas agora ele está tentando ruir o negócio de dentro mesmo. Tá? Então, vigiem. Como o autor de Hebreus falou para aqueles irmãos, se esforcem por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém? Ser diligente é o oposto de se desviar, como a gente aprendeu no capítulo 2. Seja diligente, não deixe se desviar, se agarre à palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É a palavra que gera fé nos nossos corações. Hebreus 4, versículo 12.
Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Eu sei que a hora está avançada, mas eu tenho que falar isso para vocês. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, prestem muita atenção nisso, tá bom? Esse versículo é chave para o nosso estudo aqui, o descanso e a palavra. O autor fala, então, resumindo tudo o que foi dito, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Quer dizer que a palavra ela não está morta, ela não faz parte ela não é só um fato histórico, né? Você pode ler muitos livros legais, né, históricos que aconteceram. Poxa vida, que bacana, isso só trouxe conhecimento intelectual para mim. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não é uma mera informação, ela não é um conhecimento, ela não é para te fazer com a cabeça grande. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz porque ela transforma as nossas vidas hoje. Essa palavra, ela tem que atuar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e ela é eficaz porque ela é afiada, é como uma cirurgia. A palavra de Deus é como um bisturi, ela penetra e ela opera, ela faz uma obra de Deus aqui, ó. Ela vai limpando, ela vai tirando todo o tumor, todo o mal, tudo que está errado, tudo que está fora do lugar, não é? E ela vai limpando, vai limpando, vai limpando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes. Você já viu uma espada de 2 gumes? Eu nunca vi, mas eu fico imaginando, né? O termo usado para espada é como uma adaga ou pequena espada. Então você imagina uma espada com 2 gumes. Eu não sei nem como pegar numa espada. É humanamente complexo, mas é a palavra de Deus, e se é de Deus não me cabe entender. A palavra de Deus, quando entra, ela transforma, ela trabalha em nós a nos moldar, a nos lapidar, a nos polir. Ela faz uma faxina dentro do nosso coração, irmãos. E essa eficácia dela é tão perfeita que quando você ouve a palavra, né, eu vejo isso, porque às vezes eu falo a palavra de Deus, o irmão fala, nossa, você falou aquilo, você falou aquilo, você falou... Eu vou lá, eu não lembro metade do que você está falando, mas se você ouviu, o Espírito Santo falou enquanto eu falava a palavra, né? Então é isso que acontece, porque você se põe a ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está agindo, né? Ela é a espada do Espírito, né? Então você simplesmente abre a sua Bíblia, e não é só aqui na igreja não, principalmente diariamente, você abre a Bíblia, Deus começa a falar com você, o Espírito Santo já está com o bisturi na mão, ele está trabalhando em você. Se arrependa disso, muda isso, liga para aquela pessoa, né? Perdoa aquela outra pessoa, vai lá e faz isso, aquela pessoa está precisando de ajuda. Então você começa a ouvir a Deus e ser dirigido por Deus através da leitura da palavra de Deus. Você começa a mudar de pensamentos e atitudes através da leitura da palavra de Deus. Quem é que está trabalhando? É o próprio Espírito Santo, é a própria atuação da palavra. A palavra ela tem poder por si só de agir, né? Não é o pregador, né, que aviva a palavra, é a palavra que aviva o pregador, é a palavra que nos aviva. Eu ouvi alguém falar uma vez, vem alguém aqui e falou assim, olha, eu sou um avivalista, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, falou assim, se você me deixar pegar no microfone, essa igreja vai encher de pessoas até o portão. Aí eu falei, olha, pode guardar o cartão, eu agradeço a oferta, a gente está muito bem. Quem traz vida é a palavra de Deus, irmãos. Se essa palavra não tiver um impacto na nossa vida, se não for recebida por fé, nada nunca vai mudar. E a gente não quer uma mudança aparente, a gente não quer, sabe, uma coisa bonita aos olhos, mas podre por dentro, né? Como os fariseus, sepulcro caiado, né? Por fora lindo, mas por dentro cheirava a morte. Eu não quero essa vida, nós não queremos essa vida. Para nós a palavra de Deus ela faz sentido e a gente leva a sério, porque ela precisa atuar na minha vida, eu preciso viver essa palavra. Eu preciso crer nessa palavra, eu preciso confiar nessa palavra. Senão não faz sentido.
A gente não precisa de se chamar igreja, né? Então é isso, ela é afiada, mais afiada que uma espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Quando o autor fala que ela penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, ele está enfatizando essa capacidade da palavra de Deus, essa capacidade cirúrgica, de atuar em áreas que nem nós saberíamos fazer, né? Que nós não poderíamos agir. E ela é nítida, ela é perspicaz, né? Ela é eficaz, ela é poderosa. E ela vai discernir, ela vai julgar os pensamentos e as intenções do coração. O que está por trás disso? O que está por trás disso? Ela vai mostrando, ela vai revelando. A palavra vai revelando, ela revela para nós o que está no nosso coração. Coisas que nem eu sei, que nós não sabemos. Mas quando a gente é confrontado pela palavra de Deus, aquilo, uau, que coisa feia. Nossa, ainda tem tanta coisa feia dentro de mim. Meu Deus, me ajuda. Me perdoa, Senhor, eu quero me acertar contigo agora. Como que eu sei? A palavra revelou, a palavra revela. Então, esse é o poder da palavra de Deus, irmãos. Nós precisamos mais da palavra de Deus. Nós somos desesperados por mais da palavra de Deus. Nós queremos ser transformados pela palavra de Deus. Então, ela vem com o diagnóstico certo e age na nossa vida, transformando o nosso coração. Eu quero só meditar com vocês em alguns pontos importantes da palavra, tá? E a gente vai ver quanto mais a gente consegue, tá bom? Qualquer coisa se levante e se espreguiça, mas seja confrontado pela palavra, meu irmão, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela traz verdadeira saúde, fecundidade, prosperidade e sucesso naquilo que fazemos. Salmo 1:3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Se você está na palavra, não só ouvindo, mas praticando, crendo, se agarrando na palavra de Deus, a sua vida, a promessa de Deus é de uma vida próspera, mas não aos olhos dos homens, né? Você não é próspero para ser mais ou melhor que ninguém. Você é próspero e como feliz, né? Como satisfeito em tudo o que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus tem o poder de cura e o poder de nos libertar da opressão. Olha só o que diz Salmo 107:20. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra de Deus, ela tem o poder de atuar nas nossas vidas, nos libertar dos medos. Mateus 8:16, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Com uma palavra o Senhor expulsou os espíritos imundos, os demônios que atuavam naquelas pessoas. A palavra de Deus nos limpa. Olha só como a gente precisa da palavra de Deus. Salmo 119:9, como pode o jovem manter pura a sua conduta? A resposta está aí, vivendo de acordo com a tua palavra, diz Salmo 119, versículo 9. Efésios 5:26, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. A palavra também nos lava, amém? Ela lava. Se seu coração está endurecido, você é como a argila, você precisa de água, né? Você é como o barro, você precisa de água. E quanto mais da água, mais mole vai ficar. Nós temos que estar imergindo o nosso coração, irmãos, na palavra de Deus. Se force a ouvir a palavra, se force a ler a palavra. Quanto mais a água, mais mole, mais sensível seu coração fica às coisas de Deus. A palavra de Deus guardada em nossos corações nos impede de pecar. Salmo 119:11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus nos impede de tropeçar, de cair. A palavra de Deus nos aconselha e nos orienta. Salmo 119:24. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Quando você medita na palavra de Deus, você se torna mais sábio do que uma pessoa mais velha. A palavra de Deus é uma fonte de força. Salmo 119:28. A minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa.
O Senhor, Ele transforma a tristeza do nosso coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus é uma fonte contínua de vida. Salmo 119, 93, jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Então a palavra de Deus nos guarda, ela nos livra do mal. Mateus 4,4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o alimento da alma. A palavra de Deus nos guia, ilumina e nos dá discernimento. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus dá paz e segurança àqueles que a amam. Salmo 119, 165, os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando a palavra de Deus é ouvida e compreendida, ela dá frutos. Mateus 13, 23, e finalmente o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. A palavra de Deus tem poder e autoridade contra os poderes demoníacos. Lucas 4, 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Irmãos, o poder está no nome de Jesus. Diante desse nome os demônios se submetem e saem. O próprio Jesus é descrito como a palavra. Quando estamos na palavra de Deus, estamos em Jesus. João 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Versículo 14 fala que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. A palavra se manifestou entre nós. Então ouvir a palavra de Deus, irmãos, ela é essencial para a vida eterna. E não se pode passar da morte para a vida, a menos que seja pela palavra. Estou já terminando, aguenta firme. 1 Pedro 1, 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então foi por meio dessa palavra que nós tivemos vida espiritual, que nós viemos à fé. Então, permanecer, viver na palavra de Deus é evidência do verdadeiro discipulado. João 8, 31, 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A palavra de Deus é o meio para a santificação. João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo pode trabalhar com grande poder à medida que a palavra de Deus é pregada. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Agarrar-se à palavra de Deus é garantia de salvação. 1 Coríntios 15, 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido e vão. Então, mesma coisa, agarrem-se a essa palavra. E irmãos, quando a gente vê que a palavra de Deus é a espada do Espírito, como Efésios 6,17, usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela deve ser encarada como uma arma de ataque, não só de defesa. Às vezes a gente pensa que a palavra de Deus está aqui só para nos proteger dos dardos inflamados. Com certeza ela nos protege, mas a palavra, como espada do Espírito, ela é para atacar. É para atacar as fortalezas, né? É para avançar. Como igreja, nós precisamos da palavra de Deus para avançar, para que outras pessoas conheçam Jesus, para que o reino de Deus cresça. A palavra ela tem que ser usada como uma arma de ataque, não só de defesa. Então, eu só quero refletir em mais algumas coisas, irmãos. Eu sei que é bastante coisa, mas isso é bom.
A palavra de Deus, ela opera efetivamente naqueles que creem. 1 Tessalonicenses 2,13 diz que também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Irmãos, quando você crê na palavra de Deus, ela está agindo, ela está operando, ela está fazendo coisas que você não poderia fazer sozinho. Então, louvado seja o Senhor por isso, tá bom? Eu sei que estamos avançados, eu quero só por versículo 13, então, mas antes ele fala alguma coisa sobre alma e espírito. O que eu quero dizer para você é que não é... A intenção do autor não era enfatizar a teologia, né, bíblica da alma e do espírito, mas só dizer que a palavra de Deus, ela atua dentro de nós, naquilo que nós não conseguimos nem ao certo discernir o que é. E eu quero só falar com vocês alguns versículos, né? Mas espera aí, deixa eu ler o que Spurgeon fala sobre a palavra. Uma espada de 2 gumes corta tanto de um modo quanto de outro. A revelação de Deus que nos foi dada na Sagrada Escritura está por toda parte. Está viva em todas as partes e em todas as partes interessadas em cortar a consciência e ferir o coração. Não há um versículo supérfluo na Bíblia, nem um capítulo inútil. Você crê nisso? Não há, irmãos, não há. E em relação à alma e o espírito, a palavra de Deus, ela fala de tudo isso. Ela fala da alma, ela fala do espírito, ela fala do corpo. Nós somos uma trindade menor, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E qual é a diferença do espírito da alma, as pessoas falam? A alma tem a ver com os pensamentos e emoções, né? Tem a ver com os sentimentos. O espírito é aquilo que é em nós, é o fôlego de vida que nos permite ter contato com Deus. Então, a consciência de Deus em nós é a parte espiritual. Então, é o nosso espírito que se une ao Espírito de Deus, né, que tem comunhão com o Espírito de Deus. O homem natural, ele é morto espiritualmente, isso quer dizer que ele basicamente é corpo e alma, né? Ele é espiritualmente morto, ele não tem essa ligação com Deus. Mas Cristo Jesus, quando você coloca sua fé em Cristo Jesus, você nasce espiritualmente. Isso quer dizer agora suas escamas caíram, você tem a consciência que Deus é real, que Deus existe, que Ele te ama, quem Ele é e como se relacionar com Ele, a palavra de Deus. Então, você é através da fé em Cristo que você é vivo espiritualmente. Isso tem que ficar muito claro e importante para nós. Antes de Jesus, nós éramos guiados pela nossa carne, pelo corpo, né? E a alma, ela seguia o corpo, né? Mas agora, espiritualmente, como o nosso espírito pode se alimentar das coisas de Deus, dessa rica palavra de Deus, a alma, ela consegue seguir o espírito. Então, nós precisamos estar espiritualmente fortalecidos, né, para que os nossos pensamentos e emoções estejam guiados, né, espiritualmente e não levados, né, pela força da nossa carne. A carne, ela nunca fica boa, ela nunca melhora, né? Então o pecado que existe dentro de nós, ele vai estar lá até o dia de nós sermos libertos dessa carne, desse corpo, né? E então receber o corpo incorruptível sem pecado que nos aguarda no céu. Então, até esse momento, nós vamos lidar com essa luta espiritual da carne contra o espírito, tá bom? E a alma vai ficar nessa luta, né? Da carne contra o espírito, tá? E é por isso que a gente tem que alimentar mais o espírito do que a carne. Daí a necessidade do jejum, daí a necessidade de se esforçar para estar na comunhão, de se esforçar para estar na palavra, de se esforçar para orar a Deus, porque nós queremos alimentar o espírito, porque a alma vai seguir aquilo que está mais forte, irmãos, não tenham dúvida disso, tá bom? As nossas emoções, vontades, sentimentos, eles vão seguir aquilo que é mais forte. Então, não confie na sua carne, tá? Dependa de Deus, e o modo de depender de Deus é fortalecer o espírito. Amém? Tá. Se você vier na quinta, eu tenho uma porção de versículos para compartilhar com você, que a Bíblia fala
às vezes falando do homem interior como alma e espírito, às vezes dividindo, né, discernindo um do outro, tá bom? Mas a gente pode estudar isso depois. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, não. Vamos para o versículo 13, que é o último versículo, que diz lá: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, veja só, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, mas, pelo contrário, está descoberto e exposto. A palavra grega antiga para descoberto e exposto é uma palavra que só aparece nesse lugar no Novo Testamento, e ela tem o significado de um lutador que pega no pescoço do outro, né? Interessante, né? Falei, uau, que coisa mais bacana. E aí, o que acontece? Descoberto e exposto é esse lutador que pega no pescoço do oponente e faz ele se ajoelhar e se prostrar, né? Ou jogar toalha, ou pedir, né? Fala, você ganhou, eu me rendo, né? Em outras palavras, é isso. Então, o autor de Hebreus está nos mostrando que a palavra de Deus, ela tem esse poder, irmãos. Ela nos pega pelo pescoço e nos faz nos ajoelhar. Ela nos pega de jeito. A palavra de Deus, ela tem um poder tão cirúrgico de penetrar, de transformar a gente, que ela nos traz de joelho diante de Deus. Ela nos faz nos prostrar diante de Deus. E é isso que o termo quer dizer: descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos trazer, de nos fazer nos render diante de Deus. De parar de brigar com Deus, de achar que a gente ganha, sabe? Ela faz a gente se render de verdade e pedir ajuda e socorro ao Senhor. É isso que esse versículo está falando. Então, não resista à palavra de Deus. Se o Senhor fala ao teu coração, se renda a Ele, em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma oração. Vamos ficar de pé, então, meus irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra, e Deus, que essa palavra possa agir em nós, de modo a nos fazer ficar de joelhos, Senhor, prostrados, Senhor, assim como Josué olhou para o comandante com a espada na mão. O Senhor é o Deus da palavra, Senhor. Tu és a própria palavra, Senhor. Nós olhamos para Ti essa noite. Eu creio que o Senhor se revelou para nós através da Tua palavra, Deus. E o Senhor não só isso, mas essa palavra cirúrgica que nos diagnostica, Deus, a dor, né? O sofrimento, o que nós estamos passando nesse momento. Eu creio que o Senhor nos revelou, eu creio que o Senhor mostrou para nós o que nós devemos fazer, as mudanças de pensamento e de atitude que devemos tomar. Eu oro, Deus, que o Teu poder, Deus, tenha liberdade nesse lugar, que Teu Espírito Santo atue, Senhor, em cada coração, convencendo, Senhor, o homem do pecado, da justiça, do juízo, de forma que todos entrem nesse descanso, de forma que todos se prostrem, rosto em terra, diante do Senhor. Eu oro, Deus, eu oro por vidas rendidas, eu oro, Deus, por corações transformados. Eu oro, Senhor, por um desejo ardente, cada vez maior de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, que a Tua palavra ocupe o lugar primordial, primeiro no nosso coração, mais do que o arroz e o feijão, mais do que a carne, mais do que qualquer comida, Senhor, mais do que qualquer outra coisa que ansiamos, Deus. Que a nossa fome seja da Tua palavra, Deus. Que o nosso desejo seja de ouvir a Tua voz nos guiando, Senhor. Eu oro por mim, Senhor, eu oro por nós, Senhor. Nos traga uma nova fase como igreja, como corpo, Deus. Eu oro, Deus, que a gente possa desfrutar desse descanso, Senhor. Que a gente possa desfrutar da companhia do nosso Cristo, nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno, aquele que venceu Satanás, Senhor, como homem, ó Deus. Eu oro, Deus, eu oro que haja um novo andar a partir de hoje, Deus. Eu oro por isso, Pai. Continua a trabalhar e operar com a liberdade que Tu tens, Senhor.
A Ti, Jesus, a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus.